Você acha que escolheu clicar neste vídeo, mas a verdade é que você não escolheu nada. A decisão foi tomada milissegundos antes por um código que conhece seus medos melhor que sua própria família. Estamos falando de uma força invisível que sequestrou a política brasileira e transformou sua opinião em mercadoria barata. Enquanto Brasília discute leis no papel, o verdadeiro poder opera no escuro, dentro de servidores gelados que decidem quem sobe e quem cai no Congresso Nacional. O que vamos expor agora não é teoria da conspiração. É a matemática fria que está remodelando o Brasil. Esqueça o que te contaram sobre democracia tradicional. A urna eletrônica é apenas o fim da linha. O jogo real acontece muito antes, na tela do seu celular. Algoritmos opacos, desenhados por engenheiros no Vale do Silício, estão sutilmente, porém profundamente, remodelando o cenário político e o discurso público do Brasil. Eles vão muito além da mera desinformação ou das fake news que você vê no Zap. Estamos falando de arquitetura de escolha, forças digitais que manipulam resultados eleitorais e fabricam o consenso social sem que ninguém perceba. Vamos desvendar agora os mecanismos invisíveis que influenciam tudo, desde os gritos no plenário da Câmara até o seu jantar de domingo, revelando os verdadeiros arquitetos por trás dessa cortina digital. Olhe para o seu feed agora. O que você vê não é o mundo real, é um espelho, distorcido projetado para te manter viciado. Além das manchetes, modelos de inteligência artificial estão mapeando silenciosamente o sentimento do eleitorado brasileiro. Eles não querem saber se você é de esquerda ou direita. Eles querem saber o que te dá raiva, o que te faz clicar. Eles segmentam mensagens políticas com uma precisão cirúrgica que nenhum marqueteiro humano jamais sonhou. É o efeito bolha de filtro em esteroides. Os algoritmos personalizam os feeds de notícias, reforçando-os, preconceitos que você já tinha e polarizando o discurso público até o ponto de ruptura. Você só vê o que confirma sua crença, e o seu vizinho só vê o oposto. O resultado é um país que não consegue mais conversar. Veja o estudo de caso das eleições de 2022. A alegada amplificação algorítmica de narrativas específicas não foi um acidente. Foi um modelo de negócio. Enquanto você brigava nos comentários, as plataformas lucravam bilhões com o seu engajamento. A política virou um reality show onde o roteiro é escrito por uma máquina que prioriza o caos, porque o caos gera lucro. Mas a coisa fica pior quando olhamos para quem está no comando. Como a análise de dados orientada por IA prevê e até tenta moldar os resultados legislativos? Hoje, lobistas e estrategistas usam esses dados para identificar os principais influenciadores e pontos de pressão. Eles sabem exatamente qual deputado pressionar e qual narrativa soltar para virar um voto no Senado. É a engenharia do caos aplicada à legislação. E agora temos um novo jogador em campo, a ascensão das mensagens políticas deepfake. O impacto é sutil, porém devastador na confiança pública. Você vê um vídeo de um político falando um absurdo, e mesmo que seja mentira, o estrago emocional já foi feito. O cérebro humano não evoluiu para duvidar do que os olhos veem. Entenda os incentivos econômicos aqui. As plataformas digitais lucram com o engajamento, mesmo que isso signifique amplificar conteúdo. Sensacionalista, polêmico ou mentiroso. Para o algoritmo, um vídeo de ódio que viraliza vale mais do que uma reportagem investigativa séria. Eles são os arquitetos da sua percepção e estão construindo um labirinto do qual é quase impossível sair. Estamos presos em uma câmara de eco. Analisando friamente, os algoritmos das redes sociais influenciam o debate nacional priorizando certos tópicos e enterrando outros. Se um assunto sério não gera cliques, ele desaparece da pauta nacional. Isso cria um impacto brutal na integridade jornalística. Os meios de comunicação tradicionais, jornais, TVs, são forçados a se adaptar às exigências algorítmicas. Às vezes, isso acontece em detrimento do jornalismo aprofundado. O repórter precisa escrever pensando no robô do Google, e não na verdade dos fatos. Isso levanta a questão crucial: é engajamento ou manipulação cidadã? Como as plataformas baseadas em inteligência artificial são usadas para mobilizar ou desmobilizar segmentos específicos da população? Se eles querem que você vote, mostram onde é a sessão. Se querem que você fique em casa, enchem seu feed de notícias sobre como a política é suja e inútil. É um controle de fluxo de multidões, feito sem cacetetes.
apenas com pixels. O debate nacional não é mais orgânico, ele é curado, filtrado e entregue para você como uma ração diária de indignação. O maior problema é que não conseguimos ver as engrenagens. O desafio da transparência é gigantesco. Por que identificar os impactos específicos dos algoritmos é tão difícil? Porque é segredo industrial. As Big Techs guardam esses códigos como segredos nucleares. E os esforços para abrir essa caixa preta são limitados e combatidos com exércitos de advogados. Olhando para os padrões globais e o impacto local, vemos que o Brasil é um laboratório a céu aberto. Comparando os desafios algorítmicos do Brasil com os de outras democracias, vemos vulnerabilidades específicas aqui. Nossa população é altamente conectada e confia muito em redes sociais para notícias, o que nos torna o alvo perfeito. A luta pela regulamentação no Congresso enfrenta obstáculos políticos e técnicos enormes. Criar uma supervisão eficaz da IA em processos democráticos é como tentar consertar um avião em pleno voo, enquanto o piloto automático tenta derrubar a aeronave. Os políticos que deveriam regular isso são os mesmos que se beneficiam do engajamento que a máquina proporciona. É um ciclo vicioso de poder e conveniência. Existe saída? A alfabetização digital precisa ser nossa defesa nacional. Precisamos capacitar os cidadãos a avaliar criticamente as informações e a compreender os vieses algorítmicos. Você precisa saber que está sendo manipulado para poder resistir. O papel dos verificadores de fatos independentes é heróico, mas é uma luta de Davi contra Golias. Eles tentam apagar incêndios com conta-gotas enquanto a IA joga gasolina de avião. Este é um apelo à ação. Pesquisadores, formuladores de políticas e cidadãos precisam se unir para promover um futuro digital mais resiliente. A democracia brasileira não pode ser refém de um código. A tecnologia deve servir ao povo, e não o contrário. Se não retomarmos o controle agora, as próximas eleições não serão decididas nas urnas, mas nos servidores. A notícia não para aqui. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora e continue bem informado. Canal NBS. A gente se vê por aqui. Até a próxima!